da tua palavra, nos aprofundarmos na tua palavra e sermos edificados, fortalecidos por meio da tua palavra, Senhor. Obrigado porque temos acesso a ela. Te exaltamos em o nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus nos apresenta que esse início, a gente chama de prefácio, vai marcar essa relação onde apresenta o que aconteceu. Diz o texto, revelação de Jesus Cristo. E a palavra aqui, revelação, é justamente que dá origem, inclusive, ao nome. A palavra lá no original grego é apocalipse. É por isso que o livro leva o nome Apocalipse, mas na realidade, ele traduzido é uma revelação. A revelação, e o texto diz que é a revelação de Jesus. O quê? Qual é o segundo nome que nós citamos? Na verdade, ele é lá na escola, hein, Rogério Góes? Quando a gente dá nome, qualidade, característica, é um adjetivo. Então, Jesus Cristo. E observe que é utilizado aqui de maneira categórica, porque cita Jesus o humano, a pessoa humana que Cristo veio a esse mundo, nasceu aqui. Nasceu de uma mulher, concebido pelo Espírito, mas nasceu. Jesus, que tinha natureza humana, mas ele não é somente um homem qualquer, ele é o Cristo. E o que era o Cristo? O Messias, o Salvador, aquele que o povo, a nação de Israel aguardava, e que toda a palavra de Deus, ela tem o holofote apontando e aguardando o surgimento do Cristo, do Messias, do Salvador. Então é por isso que a gente chega nesse contexto, e a revelação é dele, a revelação é daquele que tem o holofote de toda a Escritura. E essa revelação agora, então, acontece. A palavra que nós temos aí dá, inclusive, o nome desse livro da Bíblia, livro canônico, né, nós chamamos, um livro que foi inspirado e a igreja recebeu. Então, nós temos essa revelação. Diz o texto que Jesus Cristo revela e agora ele vai o quê? Compartilhar a revelação que ele mesmo recebeu. É interessante essa expressão, diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Não deve ser entendido como se Deus soubesse algo que Jesus não sabia. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que Jesus, ele é o Logos de Deus. Lá em João, quando ele si mesmo, autor, vai utilizar, ele diz que o verbo era, e o verbo estava, a palavra lá, verbo é logos. Por sinal, o Rogério Gomes utilizou esses dias. Quem estava aqui falou um pouquinho sobre isso. O Felipe também. O logos. Quando Jesus se revela, ele está revelando toda a palavra de Deus, todo o logos de Deus. Ele se revela e ele é plenamente a palavra de Deus, a pessoa de Cristo. Porque quando nós pensamos nessa trindade santa, eles atuam de maneira unida, jamais autônoma, mas em Cristo, na pessoa de Cristo, está toda a plenitude dos pensamentos, das palavras do próprio Deus. Olha que coisa, ao mesmo tempo, misteriosa, mas tão maravilhosa, porque eles estão unidos. A palavra do Senhor nos apresenta dizendo assim, João, diz assim, que ele é João. Por quê, né? A expressão aqui, até deixa eu pegar, versículo ainda 1, finalzinho. Enviando o seu anjo, nós vamos falar depois sobre esse anjo aqui, que não é Cristo. Cristo é o conteúdo da mensagem, mas não o mensageiro.
E diz o texto aqui, que deu a conhecer ao seu servo, João era bem conhecido, hein, Márcio? Para só citar, a João. Se falar hoje assim aqui em Uberlândia, foi o João que escreveu. Você vai falar, que João? Não é assim que a gente faz? Que João? Para a igreja na época, não. Para a igreja na época, quando foi escrita a carta, João já era o último dos apóstolos, o quê? Vivo. Estava preso. Não é numa ilha paradisíaca, não. Numa ilha solitária, prisão, estava na ilha de Patmos. Depois nós vamos ver mais detalhes. Mas ele era o único dos apóstolos vivos. E o texto diz que João se apresenta porque a igreja conhece quem está, então, falando. João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Eu quero a ajuda de vocês e eu quero que você me ajude aí. Leia para mim, por favor, quem pode me ajudar, o versículo 12. 1:12. Isto. E agora o versículo 13, dona Cândida, por favor. Exato. E já peço ajuda para outro irmão, 2:1. Isso. E mais um, por favor, versículo 8 e versículo 12 é do capítulo 2. Dois, um? 2:1. 2:1 e 2:8. Já pedi, né? É 12, perdão. 2:8 e 2:12, perdão. Isso. Quem é ele? Quem esteve morto e tornou a viver? Quem é aquele, como diz o texto no versículo, a expressão no versículo 12 do capítulo 1, diz assim, olha só, voltei-me para ver quem falava comigo. Quem que está voltando para ver? João. É ele que recebeu a revelação. Mas nós falamos aí do anjo aí, então pode um pouco complicar, né? Não, peraí, vamos voltar lá. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E olha o versículo 13. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. Quais são as vestes dele? Veste de pessoa que nasceu na estrebaria? Não, diz o texto, com vestes talares, vestes reais de festas, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A revelação que nós temos no livro de Apocalipse, Jesus é tanto o objeto, como ele é o conteúdo de toda a revelação. A revelação é de Jesus Cristo, da pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que o livro de Apocalipse será para nós, igreja, tão consolador. Porque é o próprio Cristo se manifestando e permitindo, de uma maneira muito especial, a João. Imagine a cena. João tinha sido já inspirado por Deus para escrever o Evangelho, por exemplo? Mas houve essa aparição dessa maneira? Não. O que nós temos é que, nesse contexto de Apocalipse, é uma relação como se fosse de fato algo que aos autores estudiosos, Kistemark vai dizer que é
um pictograma, ou seja, um grande desenho, algo que ele não havia até então recebido dessa maneira. Como é que acontecia a inspiração das Escrituras? Deus utilizava do momento que a pessoa estava vivendo, do que ela tinha ouvido, da cultura dela, e ela escrevia os textos inspirados, porque o Espírito Santo movia a mente, o coração, e ela redigia. Essa é a autoria que nós chamamos canônica. Como é que vai saber que é canônico, que de fato é verdadeiro? A palavra canônico quer dizer que está dentro do cano, na medida. Qualquer coisa acima, fora da medida. Qualquer coisa faltando, fora da medida. Por isso que diz canônico. A inspiração canônica é comprovada de maneira interna e externa. Qual é uma evidência interna que o texto é sagrado? Vou dar um exemplo para vocês. Ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro em Cristo. O texto está dizendo, o texto mesmo apontando, que ele é o autor daquela obra. Ele é o autor daquele conteúdo. Um outro exemplo, essa é uma identificação que o texto pode ser observado, que foi o próprio autor que citou. Mas nós temos outras evidências, evidências externas, por exemplo. Uma delas que a gente pode lembrar aqui, das evidências externas, é quando outras passagens, outros autores citam a respeito daquele autor, ou também situações que nós podemos comparar contexto histórico, contexto geográfico. Então nós temos algumas evidências para pegar um livro e dizer assim: esse livro, ele é inspirado por Deus e ele foi colocado na medida, no cânon. Como? Lendo ele, você vai verificar que ele testifica de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, e ele está em harmonia, uma das evidências externas. Harmonia com quais textos? Todos os demais, exatamente. A palavra de Deus não se contradiz. E assim eles colocaram os livros em sequência. Nós não temos ela em sequência cronológica, né? Vocês sabem disso, né? Porque o livro aqui não está em sequência cronológica. Ele está em sequência de acontecimentos, mas ele não segue uma regra, porque se nós tivéssemos um contexto cronológico, nós não entenderíamos tão bem o grande conteúdo que é a revelação de Cristo Jesus. A melhor harmonia que foi feita foi essa. Mas o que aconteceu? São escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em momentos diferentes, e eles têm o quê? Coesão. Ou tudo isso para dizer o seguinte: quando acontece a revelação de João, ou melhor, de Cristo a João, aqui tem uma revelação diferente de fato. É uma revelação onde ele visualiza algumas coisas. Alguém já disse que ele teve que se virar nos 30, pelo poder do Espírito Santo, movido por Deus, para poder compartilhar o que viu a quem? A igreja, exato. É essa a mensagem. A mensagem não é porque João... Tem uns apóstolos aí que dizem isso, né? Que aonde que ele pisa, você pode pisar atrás, que de repente acontece um milagre, né? Tem uns aí por aí, hoje em dia, fazendo isso. Mas não é esse o caso. Esse apóstolo aqui tem, na verdade, uma incumbência. Ele recebe a revelação para transmitir à igreja. Ontem até a gente utilizou aqui, a Ruth mencionou, que hoje a gente dá para os meninos um celular, um notebook, um tablet, e você pergunta para ele, manda uma mensagem para a vovó. Rapidinho eles vão dar um jeito de falar assim, não tá logado aqui com o WhatsApp, mamãe, dá o celular, não é assim que eles vão fazer? Rapidinho eles vão entender a mensagem. Põe uma caneta e um papel na mesa e diz assim, manda uma mensagem para a vovó. Vai olhar para o papel e fala, o que é para desenhar isso aqui? Né? Porque a gente utiliza hoje os meios eletrônicos e nem lembra que carta já foi utilizado e como foi utilizado.
E é por isso, então, que Deus deu a João a dádiva da revelação, mas também a incumbência, o dever de levar agora, transmitir à igreja, que vai ser edificada por meio desse conteúdo. Então, amados irmãos, Jesus, como eu disse, é tanto o objeto quanto o conteúdo dessa revelação. E o texto vai dizer, que cita o anjo, que Stemac vai dizer uma citação, eu vou mencionar. Ele não é um anjo que a transferiu para João, mas é o revelador de si mesmo e sobre si mesmo. Em suma, a revelação de Jesus é tanto subjetiva quanto objetiva, ou seja, ele se revela de maneira que, através desse momento, o anjo é o mensageiro ali, há uma relação que nós temos que imaginar uma cena, mas o ponto central é o próprio Cristo se revelando, dando a mensagem ao que nós chamamos de correio de Deus ali, né? Correio de Cristo, ao anjo, e João recebendo. Essa imagem um pouco ainda nebulosa, nós vamos caminhando e você vai enxergando alguns detalhes que vai te ajudar. Então, amados irmãos, nós temos em Cristo essa relação agora que ele utiliza de um meio extraordinário. Em nenhum outro contexto das Escrituras nós temos uma revelação dessa maneira. Todos os outros textos, acabei de dizer aqui, possivelmente homens como Asaf, que escreveu algum dos salmos, não tinha tamanha consciência que estava sendo movido para que registrasse algo que ficaria para a igreja, para o povo de Deus eternamente, ou pelo menos o tempo que a igreja estiver nesse mundo. Porque Deus utilizava de meios naturais, pegava a pessoa no seu período, no momento. Mas aqui acontece uma cena realmente muito extraordinária. É uma revelação a algum momento extraordinário. Que nada tem a ver. Vocês já ouviram isso? Eis que o Senhor me diz. Isso é um perigo. E eu aceito toda a revelação. Se alguém disser assim, na sua igreja, pastor, tem revelação? Claro que tem. Tem demais. Vamos para lá. Aí ele vem. Aí quando você terminar o culto, você diz para ele, e aí? Foi abençoado por meio da revelação que Deus deu hoje? Porque as Escrituras foi aberta e ensinada. Quem pode dizer amém? Por que Deus fez isso? Para evitar o erro do homem. Para evitar o erro do homem. O dia que eu ensinar alguma coisa aqui, aos presbíteros, aos oficiais, aos irmãos, a irmã mais novinha da igreja, e não for coerente com essa carta, com esse livro, o que você vai ter que fazer? Hã? Nossa, a chamada de atenção foi tão forte que eu fiquei até com medo agora. Você viu? Chamaram sua atenção. Não pode chegar e falar, pastor, é aquilo lá, que heresia é aquela lá, pastor? Louvado seja Deus, porque nós não estamos acima das Escrituras. Ontem eu tive um sábado de manhã cansativo, lá na escola. Me deixam lá plantado entregando boletim escolar. De 250 alunos, quantos vocês acham que vão buscar os boletins no dia que ele entrega de boletim? Se deu 20, foi muito. Assim está o nível dos pais, não é dos filhos, dos pais aí fora. Mas eu tive a oportunidade, você não deixa de aproveitar a oportunidade. Eu sou um pouco, às vezes, eu tenho que lutar contra o meu, como que eu posso chamar? Acomodação social. Eu não sou aqueles que têm assim a matraca ligada, sabe? Senta, meu pai tem. Meu pai, se você senta do lado dele, meu irmão, das 7 da manhã às 11h30, na hora que bateu o sinal para ir embora, está conversando. Eu já fico mais quieto em hora, sabe? Meus pensamentos ali. Mas aí eu sento, o rapaz senta do meu lado, meu colega, eu estou evangelizando ele. E aí ele fala assim, Fábio, estava pensando sobre aquele assunto. Ah, irmão. Aí na hora até o mais dorminhoco no Espírito Santo vai acordar. Né? Fala, opa, o rapaz está querendo saber coisa a respeito de Cristo, da palavra. E aí comecei a conversar com ele. Ó,
No final da conversa, vou gastar para vocês o tempo que foi. Foi umas 2 horas e meia. Eu cheguei a ficar cansado, tanto conversar. Cheguei a ficar cansado. No final foi assim, ó, a Rivalino Pereira. Tem uma das igrejas presbiterianas, é perto da sua casa, segunda igreja. E lá na Getúlio Vargas, não quero puxar sardinha para o meu não, mas se quiser ir lá, você é bem-vindo. Getúlio Vargas 4481. Sabe qual que foi o grande problema? Sabe, Fábio, eu estou afastado da igreja, porque quando eu era adolescente, eu até fui um tempo, mas o pastor lá, sabe, eu não entendo, ele ficou fazendo uma cerimônia para falar o seguinte, parece que o pastor tinha uma coisa assim, como se ele fosse um anjo, não fosse um homem. E a maneira que a relação com a igreja é muito assim, estranha. Eu falei assim, é porque o holofote está na pessoa errada. O holofote tem que estar na pessoa de Cristo Jesus. Porque qualquer coisa que for ensinada, que não tiver nas Escrituras, qualquer ação que não seja aprovada pelas Escrituras, nós devemos falar assim, está errado. O irmão, volta aqui para as Escrituras. E se alguém disser assim, não, mas eu sei. Mas espera aí, a palavra de Deus está mostrando de maneira categórica. Fuja dessa igreja. Fuja. E nesse irmão, sabe o que aconteceu? Irmão assim, né? Porque eu creio que o chamado de Deus na vida dele já aconteceu, mas ainda não teve uma conversão genuína. Possivelmente, eu creio, um eleito de Deus que não conheceu ainda uma igreja bíblica. E olha só que tragédia que provoca na sociedade. Porque tem locais onde a grande revelação está com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas, e a revelação está aqui, ó, nas nossas mãos. Amém? Ô Glaucio, me chamou, minha irmã. Tranquilo? Então tá bom. Então caminhando aqui, amados. Vamos lá. O servo de Deus, aqui agora então no texto, é informado acerca das coisas que em breve deve acontecer. É isso que o texto menciona. Qual o significado da palavra em breve, né? Para os destinatários, só um detalhe importante, depois nós vamos ver à frente. Essa carta, essa revelação, tem um destinatário primário, que são as 7 igrejas. Depois nós vamos ver nome por nome pausado. Esse destino era para alertar uma palavra de consolo, de revigoramento, para quem a perseguição já estava, ó, batendo na porta. Porque a igreja, nessa época, final do 1º século, começa a sofrer perseguições terríveis. Se você lembrar, por exemplo, do contexto lá de Roma, no Coliseu, é por esse período à frente que os cristãos serão mortos de maneira assim, terrível, lançados às feras, literalmente. Então, essa carta tem muita importância. Mas, sobretudo, ainda que João não soubesse que chegaria em 2023, no século 21, ela foi escrita porque quem estava revelando era Cristo, para que pudesse ser consolo para a sua caminhada cristã. Foi o que o irmão José cantou nesse primeiro cântico lá do Inário. Nós passamos pelos desertos, nós passamos pelos vales, nós passamos por momentos felizes, mas sabemos que Cristo está conosco por meio da sua palavra. Não é algo no escuro, não é um tiro no escuro, é uma segurança que nós temos pela sua palavra. E nós vamos ver muita coisa aqui a respeito de dias de perseguição, dias de deserto, né? Caminhando, então, eu quero a ajuda de vocês. Quem pode abrir para mim lá em Apocalipse 22, 6? Olha só, o início do versículo, meu irmão, leia novamente, por favor, Eduardo.
Isso. Essas palavras são fiéis. É isso que Cristo está dizendo. O que nós temos nas Escrituras é fiel. Não é algo adulterado. Existe, eu sempre lembro desse detalhe, né? Mas é importante. Quem já ouviu falar, vamos ver agora, hein? Olíada. Quem lembra desse nome? Quem que escreveu? Agora, professor aqui de história aprendeu isso ontem, está ensinando já. Ilíada. Isso. É um grande escritor, um grande poeta, compositor, chamado Homero. Só que ele é lá de trás. Ele é 2 séculos antes de Cristo, 3. Foi feito um levantamento. Quantas obras de Ilíada? Cópias, porque não tinha xerox. Então tinha que fazer o quê? Escrever para não perder. Se você estava aqui em Uberlândia, queria levar a obra lá para Ribeirão Preto, o que você tinha que fazer? Cópia. Foi encontradas aproximadamente 700 cópias até hoje de Ilíada de Homero. Quantas cópias foram encontradas das Escrituras? Mais de 3.000 cópias que relatam do contexto de épocas. Encontrou um jarro na região da Palestina, encontrou um outro local distinto, que não foi o mesmo povo que escreveu, e com o mesmo conteúdo. Sabe o que chama isso? Preservação pelo poder de Deus das Escrituras, da sua palavra. Isso é algo para qualquer pentecostal cheio do Espírito Santo, que não é da igreja pentecostal, é reformado, mas cheio do Espírito Santo, fala, glória a Deus. Nossa, só tem uns 2 aqui. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Porque, irmãos, se nós não nos alegrarmos com essas dádivas de Deus, alegraremos com o quê? Quem chamou? Fala, Vanilda. É a da Xuxa. É porque tem uma piadinha. É que a Xuxa... Quem viu? Quem viu? A Xuxa disse assim, não, a Bíblia é tão boa para ter passagens que não demonstram amor. Ela só não lê as Escrituras todas. Então, como ela pega uma parte isolada das Escrituras, ela fala essas besteiras. E, de fato, viu, Ivanildo, a inteligência artificial tem até um programa agora chamado ChatGPT, né? Algo assim. Que se você pegar, inclusive, colocar lá uma pesquisa, ontem, por sinal, tinha citado isso na conversa com meu amigo e depois descobri que era aniversário do homem. O autor lá, autor não, o autor da descoberta da penicilina é Deus, porque foi por acaso. Mas o cientista lá, que trabalha no laboratório, não é só biólogo, é alguma coisa. Ele descobre a penicilina de maneira aleatória, deixou um fungo sem querer lá, o fungo combate o vírus, e aí o que aconteceu? Ele descobre, né? Você acha que isso não é graça de Deus? Sabe quando ela foi descoberta? Antes, né, Israel? 6 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Sabe o que matava as pessoas na guerra? A maior parte das pessoas que morriam? Porque uma bomba caiu na cabeça e virou 1000 pedaços? Porque um corte era feito na perna e a infecção tomava conta. Na Segunda Guerra Mundial, principalmente, tinha que ser, né, porque misericórdia dos alemães, mas no exército americano, no exército dos aliados, foi aplicada a penicilina já e salvou milhares de pessoas. Estou dizendo tudo isso para dizer,
Deus atua em todas as áreas. Agora, nesse contexto desse programa cada vez mais artificial, a tentativa é de se reconstruir algo que de repente fuja, né, daquilo que a palavra de Deus é para nós. Eu até sempre brinco, quem tem um exemplar desse aqui, ó, guarde, viu? Porque pode ser que talvez alguns anos depois aí da nossa caminhada aqui seja até proibido, né? Quem sabe assim o brasileiro leia, né? Porque quem sabe se faltar no mercado a gente compra mais, né? Porque enquanto tiver fácil a gente não valoriza muitas vezes, não é assim? Muito bem, caminhando aqui, eu quero ajuda mais uma vez, por favor. Diz o texto também, capítulo 4, verso 1. Eu peço ajuda porque eu já consigo também para frente aqui. Quem pode ler, por favor? Isto. Essa é uma relação agora onde Cristo está se revelando, de maneira que essa palavra, ela tem o objetivo e ela irá se cumprir. Eu até separei aqui, lá em 2 Pedro 2, diz assim, o Senhor não é vagaroso. Perdão, deixa eu abrir. Deixa eu ver se eu estou com a mão aqui, que eu estou sem meu pedestal, né, cara? Hoje nós esquecemos dele. 2 Pedro 3,9. Quem chegar primeiro, lê. 2 Pedro 3,9. Está pertinho aí. Amém. O Senhor não é, aqui na minha versão está vagaroso. O Senhor não retarda. O Senhor não é lento. Pelo contrário. Olha só. Ele é gracioso para que aquele que ele mesmo... Mauro, onde você estaria, Mauro, há um ano atrás? Onde eu estaria há 10 anos atrás, 15 anos? Onde você estaria? Há quantos anos? E Deus preparou que essa mensagem chegasse a você antes que ela se complete. Louvado seja Deus por isso. Então alguém pode dizer, mas demora demais, não demora não? Você deve falar, ô miserável pecador, se tivesse já acontecido, você não ia desfrutar o que tem preparado para você. É uma dádiva de Deus. Diz o texto da palavra de Deus, aí em 1 Pedro, agora 1 Pedro, quero a ajuda de vocês, 1 Pedro 1,12. Outro irmão, por favor, leia para nós. Olha só, falando a respeito do conteúdo das Escrituras, seja tanto em Pedro como em Apocalipse. Um anjo não tem nada para revelar dele mesmo, exato. Esse é o ponto. Vocês sabiam que está tendo ultimamente aí uns movimentos espirituais? Um anjo? Tem? Já teve muito lugar que adorava anjo, esperava anjo, guardava anjo, marcava encontro com o anjo. A palavra de Deus, ela é clara. O holofote não é de anjo, não é de querubim, não é de serafim. O holofote é aquele que tem o conteúdo para entregar. Cristo Jesus. O anjo aqui, como nós acabamos de ver, ele é mensageiro. Ele foi utilizado aqui nesse contexto de Apocalipse. E diz a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ouvir, que os anjos desejavam levar o quê? A mensagem da salvação, o evangelho. É porque nós não temos muita noção. Nós não temos. É só com os joelhos dobrados, irmão Luiz, orando mais, para a gente começar a imaginar
o que de fato é a salvação em Cristo Jesus. Porque a realidade é que as boas novas anunciadas pelos discípulos é uma grande notícia para aqueles que o Senhor chamou a pertencer ao seu reino. Isso encoraja qualquer pessoa que esteja atravessando uma circunstância difícil. Mas qual é a questão? É que nós temos uma mensagem que nós levamos. E quem a recebe é a mensagem graciosa da salvação em Cristo Jesus. Caminhando aqui, eu quero destacar aqui o versículo diz assim, capítulo 1, voltando aí para o nosso texto base, versículo 2, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Verso 3 agora será nosso foco. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é uma das características impressionantes da palavra de Deus. Deixa eu só abrir aqui o meu que fechou. Diz assim o texto, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado aqui, ela é uma manifestação de alguém mais do que simplesmente realizado, feliz. É alguém que recebeu uma graça de Deus, é alguém que recebe de Deus a dádiva de ser alguém coberto pelo poder de Deus. Alguém disse que é mais do que uma simples felicidade, é mais do que simplesmente é uma benesse maravilhosa, favor de Deus sobre a vida dele. Aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Uma das questões tão abordadas é que esse tempo que nós estamos é um tempo onde as pessoas dizem, mas faz 2000 anos. E a palavra aqui que nós temos a respeito de tempo, quem lembra a respeito no original, principalmente no grego, tem essa relação de ter dois termos. Qual é o primeiro? O mais conhecido? Cronos. Que vem justamente do termo cronologia, relógio, marcação de dias. Eu fico admirado porque Deus deu a graça, né, da sabedoria a todos os homens. É o mandato cultural. Você vai estudar os incas, ou melhor, os maias, e eles fizeram um chamado famoso, não aquele do horóscopo que tinha a relação, mas eles criaram um calendário lunar. E se você for contar as escadas lá, que eles têm um templo tão pagão lá, mas eles fizeram com 365 dias, só observando o sol e a lua. O homem consegue fazer um calendário e observar que um ano, que as estações do ano, certo? Que vão passando de verão, primavera, verão, é isso, inverno, outono, é assim, né? Estou até confundindo aí as estações. E ela depois vai e acaba? Volta. É cíclico o contexto dessa estação lunar. Olha só, o texto utiliza uma outra palavra, não é cronos. E qual é a palavra? Todo mundo vai aprender. Qual é a palavra? Kairos. A palavra aqui que está para nós é bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Qual profecia? A palavra que está sendo revelada. E diz o texto, e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo.
A palavra utilizada para tempo aqui no original é kairos. É o tempo que não é marcado pelo relógio humano, mas é o tempo que é do propósito que Deus tem em se revelar àquele mais distante ribeirinho que mora lá na Amazônia e que ainda não chegou o evangelho para ele, e que de repente, através do irmão Ronaldo Lidório e a sua equipe, em 2023, o evangelho vai chegar lá e vai alcançar alguns. Por sinal, tem que dar um testemunho rápido, a gente também está encerrando já, quase, hoje, para a gente não estender muito. O pastor Ronaldo Lidório conta uma história que é importante para nós, afinal de contas, nós temos tanta pressa da volta do Senhor. Não é errado dizer Maranata, mas nós temos que entender, será que nós cooperamos para a volta do Senhor Jesus? Ou o Senhor está dando um tempo para nós? Eu gosto dessas expressões porque ela revela muito o que o nosso coração tem. Ou está esperando, Rogério? Está esperando, Ana, nós ficarmos cada vez mais prósperos materialmente? Ah, não, é porque Deus ainda tem uma bênção, Sueli, material, física para você aqui, somente por isso que Jesus não voltou. É muito pouco. É muito pouco. O que vai ser a nossa vida aqui, Sueli, com a eterna vida de saúde ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo? Ronaldo Lidório conta que primeira ida dele no meio da selva, no meio da Amazônia. Tinha acabado de chegar dos Concombas, 9 anos em Gana, e aí Deus direcionou ele para trabalhar aqui na população ribeirinha do Amazonas. Ele foi e conversou com o rapaz e perguntou o seguinte: eu preciso de alguém que me guie. Aí apresentaram um caçador para ele. Um senhorzinho assim, fortinho, truncudo, baixinho. E ele disse assim: olha, não é fácil chegar lá. Eu estou calculando aqui o tempo. Ele falou: quanto tempo que é? Olha, aproximadamente 4 dias para ir e 3 para voltar. Aí já ficou assim: mas como assim, né? 4 para ir e 3 para voltar, que estranho isso. Aí ele pergunta: mas por quê? Aí ele responde: porque nós vamos gastar uns 4 dias, porque nós não sabemos ao certo, de fato, aonde nós teremos o caminho mais fácil para chegar. Quem já viu selva sabe, né? Você não enxerga muita coisa em linha reta, não. Você enxerga só a árvore, né? E 3, porque depois é mais fácil. Afinal de contas, a gente já conhece o local, para voltar vai ser mais fácil. Aí ele foi. E aí ele começou a caminhar no meio da selva lá com ele. E aí via uma ave, de repente, do nada, e ele perguntava: mas que ave linda é essa? De qual família que é? E aí o senhor lá respondia. Daqui a pouco passou mais um tanto, eu acho que o caçador lá que estava guiando ele, cansou um pouco de tanta conversa, e falou assim: deixa eu te falar, nós temos uma tradição que enquanto nós estamos caminhando na mata, a gente não conversa. E aí ele foi, segundo ele, 4 dias andando na mata, sem conversar uma palavra depois daquele momento. Diz que não foi fácil ficar sem conversar mesmo, não. Só que quando foi chegando o segundo dia, à noite, ele dormindo, depois eu vou mandar um relato para vocês lá no vídeo. Ele conta que estava à noite dormindo, já querendo dormir, o outro homem, só o caçador mexendo para lá e para cá. Já era o último dia para chegar, ele não sabia não, mas estava faltando um dia só. Aí ele falou assim, não aguentou, né? Falou: aconteceu alguma coisa? Aí o caçador: não, porque eu tenho medo de onça. Até naquele momento ele não tinha pensado em onça. Olha o nível que é essa relação de um povo não alcançado. E aí depois do 4º dia chegou no local, e chegou no local de fato, encontrou os indígenas da localização. E quando olhou para os indígenas trabalhando, todos simpáticos, solícitos. E ele, Ronaldo, falou assim: o que vocês estão trabalhando, né? Tentou comunicar lá com a língua, ele cita a língua mais utilizada, e eles responderam: estão preparando para o culto. Aí falou: preparando para o culto? Mas que culto? Aí o indígena falou: você não é crente, não? Aí ele falou: eu sou. Mas não sabia que vocês eram. Nós somos crente em Jesus. E aí o Ronaldo falou assim: mas como assim? Como assim? Como que vocês conheceram o Evangelho? Como é que vocês conheceram Jesus? Já passou outro missionário aqui? Aí ele falou: seu João.
O seu João mora lá na casa, você vai descer aqui, virar lá e chega lá. E aí o Ronaldo foi lá na casa do seu João. Bateu na porta, uma condição de porta lá, e aí o seu João respondeu, e o Ronaldo, eu quero fazer uma visita, eu sou um missionário. Aí o seu João falou assim, espera um pouquinho aí, por favor. E falou, por sinal é Maria, ele fala que é Maria. Maria, apronta os meninos, vem rápido. Chegou um missionário de verdade aqui, vamos recebê-lo. E aí o Ronaldo, meu Deus, o que está acontecendo? Sentou na frente do seu João, o seu João começou a conversar com ele, e o Ronaldo perguntou, seu João, a tribo está toda evangelizada, tem até culto já, o que aconteceu aqui, seu João? Aí ele falou assim, o senhor não sabe se o senhor conhece, mas tem uns negócios chamados conferência. Aí ele falou, eu sei o que é isso, conferência, eu um conferencista. Eu fui participar de uma. E lá dizia assim, vocês precisam assumir a missão de vocês. E a missão é levar a palavra de Deus. Aí eu fui evangelizar lá na minha cidade. Todo lugar que eu ia, todo mundo já conhecia de Jesus. Eu falava, você conhece Jesus Cristo? A pessoa, já conheço. Então tá. Ele falou assim, eu tenho que ir para um lugar que não tem ainda conhecimento de Jesus. Aí ele falou assim, mas como assim, seu João? O senhor tem meninos aqui, que coisa mais assim, perigosa, os meninos tudo. Aí ele conta assim, uma coisa eu pude transmitir para esses meninos, o poder do evangelho transformando vidas, e isso tem movido, não fala perto deles não, para eles não ficarem se achando, movido o coração deles. Eu quero terminar, irmãos, dizendo, nós nos preocupamos muito com o Cronos. Você pode perceber essa sociedade que nós vivemos. A igreja no Brasil, sobretudo, até dá aquele jeitinho, né? Não deixa para amanhã. Não, mas tem mais um culto depois. E a realidade é que não é que Deus está simplesmente fazendo algum capricho seu ou meu, é porque Ele tem muitas pessoas a serem alcançadas por essa revelação que na vida de alguém que pela primeira vez lê as Escrituras diz, louvado seja Deus, Deus se revelou ao meu coração. E eu quero terminar então, citando de uma maneira que eu vou orar também, que nós possamos nos agarrar, que nós possamos nos apegar às Escrituras, dizendo, Senhor, eu creio, porque eu leio a Tua palavra, e eu sou agraciado por poder ler a Tua palavra, eu creio nas promessas que o Senhor faz na Tua palavra, essa profecia irá se cumprir, eu guardo no meu coração, e eu aguardo esse tempo que o Senhor tem, para se revelar de uma maneira que nós vamos ver depois, encontrá-lo nas nuvens, termos um encontro com Ele e vivermos com Ele eternamente. Vamos orar? Eu vou encerrar. Eu confesso que nós vamos